Vamos relaxar nosso corpo, suavizá-lo o mais que possamos. Vamos preparar a nossa água. Vamos realizar o Evangelho no lar. Concentremos-nos em Deus, nas forças magnas do universo. Se dividirmos os males da vida em duas categorias, sendo uma a dos que o homem não pode evitar e outra das tribulações que ele mesmo provoca por sua incúria e pelos seus excessos, veremos que essa última é muito mais numerosa que a primeira. Torna-se, pois, evidente que o homem é o autor da maioria das suas aflições e que poderia poupar-se se agisse sempre com sabedoria e prudência. É certo também que essas misérias resultam das nossas infrações às leis de Deus e que, se as observássemos rigorosamente, seríamos perfeitamente felizes se não ultrapassássemos os limites do necessário na satisfação das nossas exigências vitais. Não sofreríamos as doenças que são provocadas pelos excessos e as vicissitudes decorrentes dessas doenças. Se limitássemos as nossas... Vamos relaxar nosso corpo, suavizá-lo o mais que possamos. Vamos preparar a nossa água. Vamos realizar o Evangelho no lar. Concentremos-nos em Deus, nas forças magnas do universo. Se dividirmos os males da vida em duas categorias, sendo uma a dos que o homem não pode evitar e outra das tribulações que ele mesmo provoca por sua incúria e pelos seus excessos, veremos que essa última é muito mais numerosa que a primeira. Torna-se, pois, evidente que o homem é o autor da maioria das suas aflições e que poderia poupar-se se agisse sempre com sabedoria e prudência. É certo também que essas misérias resultam das nossas infrações às leis de Deus e que, se as observássemos rigorosamente, seríamos perfeitamente felizes se não ultrapassássemos os limites do necessário na satisfação das nossas exigências vitais. Não sofreríamos as doenças que são provocadas pelos excessos e as vicissitudes decorrentes dessas doenças. Se limitássemos as nossas ambições, não temeríamos a ruína. Se não quiséssemos subir mais alto do que podemos, não recearíamos a queda. Se fôssemos humildes, não sofreríamos as decepções do orgulho abatido. Se praticássemos a lei da caridade, não seríamos maledicentes, nem invejosos, nem ciumentos, e evitaríamos as querelas e as dissensões. Se não fizéssemos nenhum mal a ninguém, não chegaríamos a ponto de terminarmos as vinganças e assim por diante. Admitamos que um homem nada pudesse fazer contra outros males, que todas as preces fossem inúteis para livrar-se deles. Já não seria muito poder afastar todos os que decorrerem da sua própria conduta? Pois bem, nesse caso, concebe-se facilmente a ação da prece, que tem por fim atrair a inspiração salutar dos maus pensamentos, cuja execução nos pode ser funesta. E para nos atenderem nisto, não é um mal que eles afastam de nós, mas é a nós
que eles afastam do pensamento que nos pode causar o mal. Não embaraçam em nada os desígnios de Deus, nem suspendem o curso das leis naturais, mas é a nós que impedem de infringirmos as leis ao orientarem o nosso livre-arbítrio, mas o fazem sem o percebermos, de maneira oculta, para não prejudicarem a nossa vontade. O homem se encontra, então, na posição de quem solicita bons conselhos e os segue, mas conservando a liberdade. Deus quer que assim seja, para que ele tenha a responsabilidade dos seus atos e para lhe deixar o mérito da escolha entre o bem e o mal. É isso que o homem sempre receberá, se pedir com fervor, e a que se podem, sobretudo, aplicar estas palavras: pedi e obtereis. A eficácia da prece, mesmo reduzida a essas proporções, não daria imenso resultado? Estava reservado ao Espiritismo provar a sua ação pela revelação das relações entre o mundo corpóreo e o mundo espiritual, mas não se limitam a isso os seus efeitos. A prece é recomendada por todos os espíritos. Renunciar a ela é ignorar a bondade de Deus. É rejeitar para si mesmo a sua assistência e para os outros o bem que se poderia fazer. Nesse instante, sentimos o valor da nossa conduta, que deve ser correta e impecável. Sentimos o valor da prece, que Deus disse: pedi e obtereis. Vamos, nesse instante, concentrarmos em Deus, nas forças magnas do universo. Assim, teremos uma paz maior e pedimos nesse instante que os mentores do espaço fluidifiquem a nossa água, tornando-a milagrosa para que ela nos cure. Que assim seja. Agora vamos beber nossa água. Que a luz, a paz, a saúde, a cura. Vamos relaxar nosso corpo, suavizá-lo o mais que possamos. Vamos preparar a nossa água. Vamos realizar o Evangelho no lar. Concentremos-nos em Deus, nas forças magnas do universo. Se dividirmos os males da vida em duas categorias, sendo uma a dos que o homem não pode evitar e outra das tribulações que ele mesmo provoca por sua incúria e pelos seus excessos, veremos que essa última é muito mais numerosa que a primeira. Torna-se, pois, evidente que o homem é o autor da maioria das suas aflições e que poderia poupar-se se agisse sempre com sabedoria e prudência. É certo também que essas misérias resultam das nossas infrações às leis de Deus e que, se as observássemos rigorosamente, seríamos perfeitamente felizes. Se não ultrapassássemos os limites do necessário na satisfação das nossas exigências vitais, não sofreríamos as doenças que são provocadas pelos excessos e as vicissitudes decorrentes dessas doenças. Se limitássemos as nossas ambições, não temeríamos a ruína. Se não quiséssemos subir mais alto do que podemos, não recearíamos a queda. Se fôssemos humildes, não sofreríamos as decepções do orgulho abatido.
Se praticássemos a lei da caridade, não seríamos maledicentes, nem invejosos, nem ciumentos, e evitaríamos as querelas e as dissensões. Se não fizéssemos nenhum mal a ninguém, não chegaríamos a ponto de terminarmos as vinganças e assim por diante. Admitamos que um homem nada pudesse fazer contra outros males, que todas as preces fossem inúteis para livrar-se deles. Já não seria muito poder afastar todos os que decorrerem da sua própria conduta? Pois bem, nesse caso, concebe-se facilmente a ação da prece, que tem por fim atrair a inspiração salutar dos maus pensamentos, cuja execução nos pode ser funesta. E para nos atenderem nisto, não é um mal que eles afastam de nós, mas é a nós que eles afastam do pensamento que nos pode causar o mal. Não embaraçam em nada os desígnios de Deus, nem suspendem o curso das leis naturais, mas é a nós que impedem de infringirmos as leis ao orientarem o nosso livre-arbítrio, mas o fazem sem o percebermos, de maneira oculta, para não prejudicarem a nossa vontade. O homem se encontra, então, na posição de quem solicita bons conselhos e os segue, mas conservando a liberdade. Deus quer que assim seja, para que ele tenha a responsabilidade dos seus atos e para lhe deixar o mérito da escolha entre o bem e o mal. É isso que o homem sempre receberá, se pedir com fervor, e a que se podem, sobretudo, aplicar estas palavras: pedi e obtereis. A eficácia da prece, mesmo reduzida a essas proporções, não daria imenso resultado? Estava reservado ao Espiritismo provar a sua ação pela revelação das relações entre o mundo corpóreo e o mundo espiritual. Mas não se limitam a isso os seus efeitos. A prece é recomendada por todos os espíritos. Renunciar a ela é ignorar a bondade de Deus. É rejeitar para si mesmo a sua assistência e para os outros o bem que se poderia fazer. Nesse instante, sentimos o valor da nossa conduta, que deve ser correta e impecável. Sentimos o valor da prece, que Deus disse: pedi e obtereis. Vamos, nesse instante, concentrarmos em Deus, nas forças magnas do universo. Assim, teremos uma paz maior e pedimos nesse instante que os mentores do espaço fluidifiquem a nossa água, tornando-a milagrosa para que ela nos cure. Que assim seja. Agora vamos beber nossa água. Que a luz, a paz, a saúde, a cura. Vamos relaxar nosso corpo, suavizá-lo o mais que possamos. Vamos preparar a nossa água. Vamos realizar o Evangelho no lar. Concentremos-nos em Deus, nas forças magnas do universo.
dividimos os males da vida em duas categorias, sendo uma a dos que o homem não pode evitar e outra das tribulações que ele mesmo provoca por sua incúria e pelos seus excessos, veremos que essa última é muito mais numerosa que a primeira. Torna-se, pois, evidente que o homem é o autor da maioria das suas aflições e que poderia poupar-se se agisse sempre com sabedoria e prudência. É certo também que essas misérias resultam das nossas infrações às leis de Deus e que, se as observássemos rigorosamente, seríamos perfeitamente felizes se não ultrapassássemos os limites do necessário na satisfação das nossas exigências vitais. Não sofreríamos as doenças que são provocadas pelos excessos e as vicissitudes decorrentes dessas doenças. Se limitássemos as nossas ambições, não temeríamos a ruína. Se não quiséssemos subir mais alto do que podemos, não recearíamos a queda. Se fôssemos humildes, não sofreríamos as decepções do orgulho abatido. Se praticássemos a lei da caridade, não seríamos maledicentes, nem invejosos, nem ciumentos, e evitaríamos as querelas e as dissensões. Se não fizéssemos nenhum mal a ninguém, não chegaríamos a ponto de terminarmos as vinganças e assim por diante. Admitamos que um homem nada pudesse fazer contra outros males, que todas as preces fossem inúteis para livrar-se deles. Já não seria muito poder afastar todos os que decorrerem da sua própria conduta? Pois bem, nesse caso, concebe-se facilmente a ação da prece, que tem por fim atrair a inspiração salutar dos maus pensamentos, cuja execução nos pode ser funesta. E para nos atenderem nisto, não é um mal que eles afastam de nós, mas é a nós que eles afastam do pensamento que nos pode causar o mal. Não embaraçam em nada os desígnios de Deus, nem suspendem o curso das leis naturais, mas é a nós que impedem de infringirmos as leis ao orientarem o nosso livre-arbítrio, mas o fazem sem o percebermos, de maneira oculta, para não prejudicarem a nossa vontade. O homem se encontra, então, na posição de quem solicita bons conselhos e os segue, mas conservando a liberdade. Deus quer que assim seja, para que ele tenha a responsabilidade dos seus atos e para lhe deixar o mérito da escolha entre o bem e o mal. É isso que o homem sempre receberá, se pedir com fervor, e a que se podem, sobretudo, aplicar estas palavras: pedi e obtereis. A eficácia da prece, mesmo reduzida a essas proporções, não daria imenso resultado? Estava reservado ao Espiritismo provar a sua ação pela revelação das relações entre o mundo corpóreo e o mundo espiritual, mas não se limitam a isso os seus efeitos. A prece é recomendada por todos os espíritos. Renunciar a ela é ignorar a bondade de Deus. É rejeitar para si mesmo a sua assistência e para os outros o bem que se poderia fazer. Nesse instante, sentimos o valor da nossa conduta, que deve ser correta e impecável.
Sentimos o valor da prece, que Deus disse: pedi e obtereis. Vamos nesse instante concentrarmos em Deus, nas forças magnas do universo. Assim, teremos uma paz maior e pedimos nesse instante que os mentores do espaço fluidifiquem a nossa água, tornando-a milagrosa para que ela nos cure, que assim seja. Agora vamos beber nossa água. Que a luz, a paz, a saúde, a cura. Vamos relaxar nosso corpo, suavizá-lo o mais que possamos. Vamos preparar a nossa água. Vamos realizar o Evangelho no lar. Concentremos-nos em Deus, nas forças magnas do universo. Se dividirmos os males da vida em duas categorias, sendo uma a dos que o homem não pode evitar e outra das tribulações que ele mesmo provoca por sua incúria e pelos seus excessos, veremos que essa última é muito mais numerosa que a primeira. Torna-se, pois, evidente que o homem é o autor da maioria das suas aflições e que poderia poupar-se se agisse sempre com sabedoria e prudência. É certo também que essas misérias resultam das nossas infrações às leis de Deus e que, se as observássemos rigorosamente, seríamos perfeitamente felizes se não ultrapassássemos os limites do necessário na satisfação das nossas exigências vitais. Não sofreríamos as doenças que são provocadas pelos excessos e as vicissitudes decorrentes dessas doenças. Se limitássemos as nossas ambições, não temeríamos a ruína. Se não quiséssemos subir mais alto do que podemos, não recearíamos a queda. Se fôssemos humildes, não sofreríamos as decepções do orgulho abatido. Se praticássemos a lei da caridade, não seríamos maledicentes, nem invejosos, nem ciumentos, e evitaríamos as querelas e as dissensões. Se não fizéssemos nenhum mal a ninguém, não chegaríamos a ponto de terminarmos as vinganças e assim por diante. Admitamos que um homem nada pudesse fazer contra outros males, que todas as preces fossem inúteis para livrar-se deles. Já não seria muito poder afastar todos os que decorrerem da sua própria conduta? Pois bem, nesse caso, concebe-se facilmente a ação da prece, que tem por fim atrair a inspiração salutar dos maus pensamentos, cuja execução nos pode ser funesta. E para nos atenderem nisto, não é um mal que eles afastam de nós, mas é a nós que eles afastam do pensamento que nos pode causar o mal. Não embaraçam em nada os desígnios de Deus, nem suspendem o curso das leis naturais, mas é a nós que impedem de infringirmos as leis ao orientarem o nosso livre-arbítrio, mas o fazem sem o percebermos, de maneira oculta, para não prejudicarem a nossa vontade. O homem se encontra, então, na posição de quem solicita bons conselhos e os segue, mas conservando a liberdade
Deus quer que assim seja, para que ele tenha a responsabilidade dos seus atos e para lhe deixar o mérito da escolha entre o bem e o mal. É isso que o homem sempre receberá, se pedir com fervor, e a que se podem, sobretudo, aplicar estas palavras: pedi e obtereis. A eficácia da prece, mesmo reduzida a essas proporções, não daria imenso resultado? Estava reservado ao Espiritismo provar a sua ação pela revelação das relações entre o mundo corpóreo e o mundo espiritual, mas não se limitam a isso os seus efeitos. A prece é recomendada por todos os espíritos. Renunciar a ela é ignorar a bondade de Deus. É rejeitar para si mesmo a sua assistência e para os outros o bem que se poderia fazer. Nesse instante, sentimos o valor da nossa conduta, que deve ser correta e impecável. Sentimos o valor da prece, que Deus disse: pedi e obtereis. Vamos, nesse instante, concentrarmos em Deus, nas forças magnas do universo. Assim, teremos uma paz maior e pedimos nesse instante que os mentores do espaço fluidifiquem a nossa água, tornando-a milagrosa para que ela nos cure. Que assim seja. Agora vamos beber nossa água. Que a luz, a paz, a saúde, a cura. Vamos relaxar nosso corpo, suavizá-lo o mais que possamos. Vamos preparar a nossa água. Vamos realizar o Evangelho no lar. Concentremos-nos em Deus, nas forças magnas do universo. Se dividirmos os males da vida em duas categorias, sendo uma a dos que o homem não pode evitar e outra das tribulações que ele mesmo provoca por sua incúria e pelos seus excessos, veremos que essa última é muito mais numerosa que a primeira. Torna-se, pois, evidente que o homem é o autor da maioria das suas aflições e que poderia poupar-se se agisse sempre com sabedoria e prudência. É certo também que essas misérias resultam das nossas infrações às leis de Deus e que, se as observássemos rigorosamente, seríamos perfeitamente felizes se não ultrapassássemos os limites do necessário na satisfação das nossas exigências vitais. Não sofreríamos as doenças que são provocadas pelos excessos e as vicissitudes decorrentes dessas doenças. Se limitássemos as nossas ambições, não temeríamos a ruína. Se não quiséssemos subir mais alto do que podemos, não recearíamos a queda. Se fôssemos humildes, não sofreríamos as decepções do orgulho abatido. Se praticássemos a lei da caridade, não seríamos maledicentes, nem invejosos, nem ciumentos, e evitaríamos as querelas e as dissensões. Se não fizéssemos nenhum mal a ninguém, não chegaríamos a ponto de terminarmos as vinganças e assim por diante. Admitamos que um homem nada pudesse fazer contra outros males, que todas as preces fossem inúteis para livrar-se deles. Já não seria muito poder afastar todos os que decorrerem da sua própria conduta?
Pois bem, nesse caso, concebe-se facilmente a ação da prece, que tem por fim atrair a inspiração salutar dos maus pensamentos, cuja execução nos pode ser funesta. E para nos atenderem nisto, não é o mal que eles afastam de nós, mas é a nós que eles afastam do pensamento que nos pode causar o mal. Não embaraçam em nada os desígnios de Deus, nem suspendem o curso das leis naturais, mas é a nós que impedem de infringirmos as leis ao orientarem o nosso livre-arbítrio, mas o fazem sem o percebermos, de maneira oculta, para não prejudicarem a nossa vontade. O homem se encontra, então, na posição de quem solicita bons conselhos e os segue, mas conservando a liberdade. Deus quer que assim seja, para que ele tenha a responsabilidade dos seus atos e para lhe deixar o mérito da escolha entre o bem e o mal. É isso que o homem sempre receberá, se pedir com fervor, e a que se podem, sobretudo, aplicar estas palavras: pedi e obtereis. A eficácia da prece, mesmo reduzida a essas proporções, não daria imenso resultado? Estava reservado ao Espiritismo provar a sua ação pela revelação das relações entre o mundo corpóreo e o mundo espiritual, mas não se limitam a isso os seus efeitos. A prece é recomendada por todos os espíritos. Renunciar a ela é ignorar a bondade de Deus. Vamos relaxar nosso corpo, suavizá-lo o mais que possamos. Vamos preparar a nossa água. Vamos realizar o Evangelho no lar. Concentremos-nos em Deus, nas forças magnas do universo. Se dividirmos os males da vida em duas categorias, sendo uma a dos que o homem não pode evitar e outra das tribulações que ele mesmo provoca por sua incúria e pelos seus excessos, veremos que essa última é muito mais numerosa que a primeira. Torna-se, pois, evidente que o homem é o autor da maioria das suas aflições e que poderia poupar-se se agisse sempre com sabedoria e prudência. É certo também que essas misérias resultam das nossas infrações às leis de Deus e que, se as observássemos rigorosamente, seríamos perfeitamente felizes. Se não ultrapassássemos os limites do necessário na satisfação das nossas exigências vitais, não sofreríamos as doenças que são provocadas pelos excessos e as vicissitudes decorrentes dessas doenças. Se limitássemos as nossas ambições, não temeríamos a ruína. Se não quiséssemos subir mais alto do que podemos, não recearíamos a queda. Se fôssemos humildes, não sofreríamos as decepções do orgulho abatido. Se praticássemos a lei da caridade, não seríamos maledicentes, nem invejosos, nem ciumentos, e evitaríamos as querelas e as dissensões. Se não fizéssemos nenhum mal a ninguém, não chegaríamos a ponto de terminarmos as vinganças e assim por diante. Admitamos que um homem nada pudesse fazer contra outros males, que
todas as preces fossem inúteis para livrar-se deles, já não seria muito poder afastar todos os que decorrerem da sua própria conduta? Pois bem, nesse caso, concebe-se facilmente a ação da prece, que tem por fim atrair a inspiração salutar dos maus pensamentos, cuja execução nos pode ser funesta. E para nos atenderem nisto, não é o mal que eles afastam de nós, mas é a nós que eles afastam do pensamento que nos pode causar o mal. Não embaraçam em nada os desígnios de Deus, nem suspendem o curso das leis naturais, mas é a nós que impedem de infringirmos as leis ao orientarem o nosso livre-arbítrio, mas o fazem sem o percebermos, de maneira oculta, para não prejudicarem a nossa vontade. O homem se encontra, então, na posição de quem solicita bons conselhos e os segue, mas conservando a liberdade. Deus quer que assim seja, para que ele tenha a responsabilidade dos seus atos e para lhe deixar o mérito da escolha entre o bem e o mal. É isso que o homem sempre receberá, se pedir com fervor, e a que se podem, sobretudo, aplicar estas palavras: pedi e obtereis. A eficácia da prece, mesmo reduzida a essas proporções, não daria imenso resultado? Estava reservado ao Espiritismo provar a sua ação pela revelação das relações entre o mundo corpóreo e o mundo espiritual, mas não se limitam a isso os seus efeitos. A prece é recomendada por todos os espíritos. Renunciar a ela é ignorar a bondade de Deus. É rejeitar para si mesmo a sua assistência e para os outros o bem que se poderia fazer. Nesse instante, sentimos o valor da nossa conduta, que deve ser correta e impecável. Sentimos o valor da prece, que Deus disse: pedi e obtereis. Vamos, nesse instante, concentrarmos em Deus, nas forças magnas do universo. Assim, teremos uma paz maior e pedimos nesse instante que os mentores do espaço fluidifiquem a nossa água, tornando-a milagrosa para que ela nos cure. Que assim seja. Agora vamos beber nossa água. Que a luz, a paz, a saúde, a cura. Vamos relaxar nosso corpo, suavizá-lo o mais que possamos. Vamos preparar a nossa água. Vamos realizar o Evangelho no lar. Concentremos-nos em Deus, nas forças magnas do universo. Se dividirmos os males da vida em duas categorias, sendo uma a dos que o homem não pode evitar e outra das tribulações que ele mesmo provoca por sua incúria e pelos seus excessos, veremos que essa última é muito mais numerosa que a primeira. Torna-se, pois, evidente que o homem é o autor da maioria das suas aflições e que poderia poupar-se se agisse sempre com sabedoria e prudência. É certo também que essas misérias resultam das nossas infrações,
as leis de Deus e que, se as observássemos rigorosamente, seríamos perfeitamente felizes. Se não ultrapassássemos os limites do necessário na satisfação das nossas exigências vitais, não sofreríamos as doenças que são provocadas pelos excessos e as vicissitudes decorrentes dessas doenças. Se limitássemos as nossas ambições, não temeríamos a ruína. Se não quiséssemos subir mais alto do que podemos, não recearíamos a queda. Se fôssemos humildes, não sofreríamos as decepções do orgulho abatido. Se praticássemos a lei da caridade, não seríamos maledicentes, nem invejosos, nem ciumentos, e evitaríamos as querelas e as dissensões. Se não fizéssemos nenhum mal a ninguém, não chegaríamos a ponto de terminarmos as vinganças e assim por diante. Admitamos que um homem nada pudesse fazer contra outros males, que todas as preces fossem inúteis para livrar-se deles. Já não seria muito poder afastar todos os que decorrerem da sua própria conduta? Pois bem, nesse caso, concebe-se facilmente a ação da prece, que tem por fim atrair a inspiração salutar dos maus pensamentos, cuja execução nos pode ser funesta. E para nos atenderem nisto, não é um mal que eles afastam de nós, mas é a nós que eles afastam do pensamento que nos pode causar o mal. Não embaraçam em nada os desígnios de Deus, nem suspendem o curso das leis naturais, mas é a nós que impedem de infringirmos as leis ao orientarem o nosso livre-arbítrio, mas o fazem sem o percebermos, de maneira oculta, para não prejudicarem a nossa vontade. O homem se encontra, então, na posição de quem solicita bons conselhos e os segue, mas conservando a liberdade. Deus quer que assim seja, para que ele tenha a responsabilidade dos seus atos e para lhe deixar o mérito da escolha entre o bem e o mal. É isso que o homem sempre receberá, se pedir com fervor, e a que se podem, sobretudo, aplicar estas palavras: pedi e obtereis. A eficácia da prece, mesmo reduzida a essas proporções, não daria imenso resultado? Estava reservado ao Espiritismo provar a sua ação pela revelação das relações entre o mundo corpóreo e o mundo espiritual. Mas não se limitam a isso os seus efeitos. A prece é recomendada por todos os espíritos. Renunciar a ela é ignorar a bondade de Deus. É rejeitar para si mesmo a sua assistência e para os outros o bem que se poderia fazer. Nesse instante, sentimos o valor da nossa conduta, que deve ser correta e impecável. Sentimos o valor da prece, que Deus disse: pedi e obtereis. Vamos, nesse instante, concentrarmos em Deus, nas forças magnas do universo. Assim, teremos uma paz maior e pedimos nesse instante que os mentores do espaço fluidifiquem a nossa água, tornando-a
milagrosa para que ela nos cure. Que assim seja. Agora vamos beber nossa água. Que a luz, a paz, a saúde, a cura. Vamos relaxar nosso corpo, suavizá-lo, mas possamos. Vamos preparar a nossa água. Vamos realizar o Evangelho no lar. Concentremos-nos em Deus, nas forças magnas do universo. Se dividirmos os males da vida em duas categorias, sendo uma a dos que o homem não pode evitar e outra das tribulações que ele mesmo provoca por sua incúria e pelos seus excessos, veremos que essa última é muito mais numerosa que a primeira. Torna-se, pois, evidente que o homem é o autor da maioria das suas aflições e que poderia poupar-se se agisse sempre com sabedoria e prudência. É certo também que essas misérias resultam das nossas infrações às leis de Deus e que, se as observássemos rigorosamente, seríamos perfeitamente felizes se não ultrapassássemos os limites do necessário na satisfação das nossas exigências vitais. Não sofreríamos as doenças que são provocadas pelos excessos e as vicissitudes decorrentes dessas doenças. Se limitássemos as nossas ambições, não temeríamos a ruína. Se não quiséssemos subir mais alto do que podemos, não recearíamos a queda. Se fôssemos humildes, não sofreríamos as decepções do orgulho abatido. Se praticássemos a lei da caridade, não seríamos maledicentes, nem invejosos, nem ciumentos, e evitaríamos as querelas e as dissensões. Se não fizéssemos nenhum mal a ninguém, não chegaríamos a ponto de terminarmos as vinganças e assim por diante. Admitamos que um homem nada pudesse fazer contra outros males, que todas as preces fossem inúteis para livrar-se deles. Já não seria muito poder afastar todos os que decorrerem da sua própria conduta? Pois bem, nesse caso, concebe-se facilmente a ação da prece, que tem por fim atrair a inspiração salutar dos maus pensamentos, cuja execução nos pode ser funesta. E para nos atenderem nisto, não é um mal que eles afastam de nós, mas é a nós que eles afastam do pensamento que nos pode causar o mal. Não embaraçam em nada os desígnios de Deus, nem suspendem o curso das leis naturais, mas é a nós que impedem de infringirmos as leis ao orientarem o nosso livre-arbítrio, mas o fazem sem o percebermos, de maneira oculta, para não prejudicarem a nossa vontade. O homem se encontra, então, na posição de quem solicita bons conselhos e os segue, mas conservando a liberdade. Deus quer que assim seja, para que ele tenha a responsabilidade dos seus atos e para lhe deixar o mérito da escolha entre o bem e o mal. É isso que o homem sempre receberá, se pedir com fervor, e a que se podem, sobretudo, aplicar estas palavras: pedi e obtereis. A eficácia da prece
mesmo reduzida a essas proporções, não daria imenso resultado? Estava reservado ao Espiritismo provar a sua ação pela revelação das relações entre o mundo corpóreo e o mundo espiritual, mas não se limitam a isso os seus efeitos. A prece é recomendada por todos os espíritos